Graça e paz aos amados irmãos do canal, os eleitos de Deus por toda parte. Que a graça do Senhor superabunde mais ainda na vida de cada um de vós. Vamos estudar a palavra de Deus e hoje quero tomar 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9 e o 10, para nós estudarmos um pouco sobre uma palavra que Paulo fala aqui, que é muito interessante para que nós possamos ver e analisar também na nossa vida, né, no nosso ser, na nossa fé, na nossa crença, em tudo aquilo que nós somos em Deus. Então, vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9 e o 10. Diz assim: Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Então, isso é algo muito interessante que a gente precisa estudar um pouco e vamos tentar ser o mais breve possível. Então, o meu tema para hoje, esse estudo, é a deficiência da fé na igreja, quer dizer, a igreja de Cristo e a sua deficiência da fé. Né? Então, essa deficiência não é a deficiência dos templos, né? Assim, templo grande, bonito, faltando, tendo, não é a deficiência de templos, muito menos a deficiência do sistema religioso. Pois já sabemos que o sistema religioso hoje ele é um engano, né? É um completo engano, muita fábulas e muita glória para o homem e para Deus nada. E Jesus é deixado de um lado pelo sistema e o pastor e o homem é quem tem a preeminência, né? Toma o lugar, tem tomado o lugar. Mas isso é outra coisa. Mas essa deficiência é da igreja, da verdadeira igreja, do verdadeiro corpo de Cristo, que é formado não por paredes, mas sim pessoas. A igreja é formada por todos os filhos de Deus e ela passa a ser igreja quando está reunida, porque é um membro chegando, outro membro, forma o corpo. Formando o corpo, a cabeça, que é Jesus Cristo, vai estar ali presente. Então, a igreja ela é feita de pessoas, não de pedra, não de barro, pau ou mármore, é feita de pessoas. E essas pessoas formam a igreja, o corpo de Cristo. E também a igreja, que somos nós, que somos membros, que somos parte dessa igreja, também somos templo do Espírito Santo, morada de Deus, eternamente. Deus não mora em casa feita por homem, em igreja, o templo. Eles podem erguer lá o templo quantas vezes eles quiserem, Deus não tem mais nada a ver com aquilo, porque Deus hoje habita na sua igreja, em nós, e isso é um pacto incondicional, uma aliança eterna que jamais será quebrada, porque ela foi feita no Espírito e é incondicional. Não é um pacto feito com um povo na carne, um povo carnal, não, mas é um pacto feito com pessoas espirituais, com os filhos de Deus. Não tem como ser quebrado, desobedecido ou transgredido, porque não há pecado nem transgressão no nível espiritual. Todos os pecados e transgressões elas são carnais, assim como todas as tentações. Não somos nem nunca fomos tentados por um espírito. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças e desejos, pois a carne ela tem essa deficiência muito tremenda. Mas como igreja nós precisamos identificar quais são as deficiências na fé que nós temos. Paulo tinha um desejo muito grande de estar com eles. Paulo
ele tinha um desejo muito grande de estar lá com eles, para que ele pudesse fazer um reparo nessa fé. Os Tessalonicenses, eles tinham uma fé maravilhosa. Paulo estava se gloriando, estava achando realmente maravilhoso, máximo. Ele mandou Timóteo lá, ele tinha enviado Timóteo para lá, e quando Timóteo voltou, trouxe notícias maravilhosas quanto à fé do povo de Tessalônica. Mas havia algumas deficiências na fé. Eles estavam tendo algum problema ainda para entender coisas relacionadas à ressurreição, à vinda de Jesus Cristo, à transformação do corpo. Então Paulo desejava estar lá para que pudessem ele fazer esses reparos na igreja lá de Tessalônica. Se nós lermos em Gálatas capítulo 1, versículo 6, vamos ler. Gálatas 1, versículo 6. Olha o que Paulo diz aqui aos Gálatas: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Então note a diferença, né? Em Tessalônica eles tinham uma deficiência na fé, mas não tinha nada a ver com eles aceitarem o judaísmo ou qualquer outra seita que estivesse lá tentando converter eles. Mas eles tinham deficiência em assuntos relacionados à fé. Aqui em Gálatas já é diferente. Aqui eles, com a sua deficiência da fé, a deficiência da fé dos Gálatas já era que eles estavam passando para o outro evangelho. Qual era o outro evangelho? O evangelho da circuncisão, onde eles obrigavam, eles judaizavam os gentios e eles tinham que ser circuncidados e guardar o sábado e certos rituais e preceitos da lei como eles guardavam. Como estavam numa transição, passando do velho para o novo, da velha aliança para a nova aliança, estava sendo mudado o sacerdócio e as leis. Então ali eles queriam judaizar os gentios, e lá em Gálatas, na igreja de Galácia, eles fizeram isso, e alguns deles já estavam realmente aceitando e passando, e Paulo diz que fica maravilhado. Então isso é uma deficiência muito grave na fé de uma pessoa que está crendo em Deus, crendo na palavra, e dá ouvido a algum desses profetas de plantão, alguns profetas aí carnais, que falam algumas visões que teve e conduz o povo para o erro, para a descrença mais ainda da palavra, para outros evangelhos que não são evangelhos, né, como Paulo diz, que não são outros evangelhos, mas são pessoas que querem transtornar a palavra e a graça de Deus que estava no coração deles. Então, para aqueles que Deus abriu o entendimento, então, qual é o desejo de Deus para a quem ele abriu o entendimento? Que ele cresça, amadureça a sua fé, amadureça o amor, a graça de Deus na sua vida. Ele não quer que sua fé seja incompleta, seja deficiente. A única coisa que vai aprimorar a sua fé e amadurecer você é a palavra. E a forma é ouvindo. Então, se você fica em casa, se você vive em televisão, você vive em jogos, você vive em passeio e você não ouve a palavra, você não amadurece. E muitas dessas palavras que você ouve, muitas vezes é com fermento, muitas vezes é contraditório, muitas vezes é algo que já foi até abolido, algo que já passou, algo que não é mais para ser praticado ou vivido hoje. Não é mais. Aquilo passou, aquilo foi rudimento, aquilo foi deixado para trás. Não é mais prática da igreja hoje. A igreja amadureceu. Paulo disse: quando eu era criança, eu andava, fazia, agia como menino, mas eu cresci. E ao crescer, eu deixei essas coisas de menino. Não brinco mais. Se você vê uma mulher 20 anos, 18, 25 anos, 30 anos, brincando de boneca, dessas coisinhas assim, então tem algo errado, né? Tem algo errado. Se você encontrar um homem aí de 40, 50 anos, puxando um carrinho de brinquedo, ou com um aviãozinho,
ele tem algo errado com ele não cresceu. A sua mente, ele é grande, mas a mente é de uma criança. Então a igreja, ela também é levada a essa condição quando você começa a sua jornada, quando você é reconciliado com Deus, a sua fé que você tem, aquela fé ainda que precisa muito amadurecer. Então você precisa identificar as deficiências da fé. Se você está com deficiência na crença, na ressurreição, na vinda de Jesus, no que aconteceu em 70, você está com deficiência para entender a inexistência de um diabo como ser, rebelião no céu nunca houve. Então, se você tem essas deficiências da fé, para crer nessas palavras, então é bom você estudar, amadurecer, examinar através da palavra da graça de Deus. Então, algo muito interessante tem em Efésios, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler aqui. Efésios 4, 12. Diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, veja aqui Paulo falando na igreja de Éfeso, dizendo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento. Isso é um desejo. Agora, se você lê em Filipenses, Filipenses 3,15, você vai encontrar Paulo já falando aqui em Filipenses algo bem mais avançado, amadurecido, né? Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então, por isso, todos quantos já somos perfeitos. Então, Paulo fala de um amadurecimento em Efésios, querendo o aperfeiçoamento, e fala de perfeição já em Filipenses. Todos já que somos perfeitos. Pode haver até um contraste nisso, mas não tem. Esse perfeito no Espírito, esse perfeito que Paulo está falando aqui, por isso todos quando já somos perfeitos. Esse perfeito aqui é no Espírito, não na carne, não na mente, mas no Espírito. Você já é perfeito. Então toda obra de redenção, toda a obra de redenção e salvação já foi cumprida, já no espiritual, no seu espírito, você já foi salvo. E acabou, não se perde mais. Se você foi salvo, não se perde mais. Não há como se perder a salvação. Hoje não. Você está salvo, está garantido. Então você vai viver uma novidade de vida. Então esse perfeito no Espírito em toda boa obra de redenção e salvação. Mas esse aperfeiçoamento, ele é na mente, né? Ele aqui, você tem que aperfeiçoar a sua mente. Na alma, na sua mente. E só vamos conseguir isso estudando, ouvindo a palavra, fazendo aquilo que está escrito em Romanos, né? O culto racional. Agora, este é o desejo de Deus, o aperfeiçoamento. Mas por que Ele quer isso? Porque Ele quer que você aperfeiçoe? Porque Ele não quer a sua igreja deficiente na fé. Hoje eu estou bem, hoje eu estou muito bem, estou alegre, estou feliz. Amanhã eu estou mal, eu estou ruim, eu estou numa luta, eu estou assim, eu estou assado. Deus me deixou, eu estou... E murmura, e reclama. E você vive essas variações. Isso é porque a sua fé está deficiente. Se você tiver uma fé firme, forte, verdadeira realmente, você não vai se abalar com esses problemas na carne. Isso não vai te atingir. O seu espírito vai estar fortificado e bem, sabendo que essas coisas da carne são passageiras. Elas passam, né? Elas vêm e vão. Elas vêm e vão. Mas o espírito, ele está ali, firme na fé. Uma fé fortalecida, né, pela palavra e pelo ouvir a palavra de Deus. Claro que você está com a sua fé sem as vitaminas que a fortalecem. Não vai aprender, não vai ao ensino, não lê a palavra, não escuta os abençoados da graça nos canais. Tem vários canais aí da graça, os pregadores, tem Geraldo Moraes,
tem no Rio de Janeiro, tem Elson de Jesus, lá tem Graça Pura, com Pimentel, tem o Elivelto aqui no Recife, Pernambuco. Tem muitos, né? Tem muitos pregadores da graça, muitos mesmo, muitos. E que você pode ir lá e você ouvir uma boa palavra que vai te amadurecer, vai te fortalecer, vai te esclarecer e você vai ficar conhecendo a graça, você vai ficar conhecendo a verdade. E isso vai te amadurecer, te fortalecer e a tua fé vai ficar firme. Então você vai ver que dízimo não era dinheiro, era alimentos. Vai saber que quem tinha direito de colher os dízimos era só os sacerdotes, levitas, não gentios, não esses homens, esses pastores, esses que Isaías chama, Isaías 56, versículo 11, ele chama esses pastores de cães gulosos, nunca se fartam. Então você vai amadurecer a sua mente, você vai fortalecer a sua fé, você vai crer, você vai saber que você já foi curado, já foi batizado pelo sangue de Jesus lá na cruz, você já foi batizado. Você não precisa ser batizado em água, sepultar a velha natureza, o velho homem no batismo. Não existe isso, né? O batismo foi na cruz, pelo sangue de Jesus, que limpou e removeu completamente o pecado. Por isso que a 1 João 3 diz, um filho de Deus não peca. A semente de Deus está nele. E a semente de Deus é o quê? A palavra viva e eficaz que está em você, habitando. Ela não te deixa, ela não permite que você erre, que você faça a coisa errada. E se você chegar a fazer, ela te corrige, ela te disciplina, ela te alerta, porque a graça de Deus, ela é viva, ela é abundante, né, dentro de nós, para esse fim, para essa finalidade, para que nós possamos reinar em vida, né, esse reino glorioso que Deus trouxe, que foi implantado e estabelecido no ano 70, quando foi todos os outros reinos destruídos e o de Jesus Cristo, o reino de Jesus Cristo, ele foi imposto e estabelecido para sempre, eternamente, como diz Apocalipse capítulo 14, versículo 6, o evangelho eterno da graça de Deus. Amém. Então, muitos, né, muitos começam e recebem a graça muito bem, mas depois vão ouvir certos pregadores, certos doutores, certos mestres que dizem serem sábios e serem entendidos e conhecem do aramaico, do hebraico, e conhecem do latim, do grego e sabem tudo isso e aquelas coisas a mais, e termina confundindo a todos. Então você vai dar ouvido a essas pessoas, se esquece da simplicidade que há em Cristo Jesus, vai atrás da beleza, da educação e da cultura e termina exatamente você ficando com a sua fé deficiente. Se lembre que a queda do homem lá no Éden se deu-se quando ele estava em busca de conhecimento. Quando ele estava em busca de conhecimento. Ele foi em busca disso e terminou ele se dando mal, porque esse conhecimento que ele estava em busca, querendo, e até aprendeu e tomou ele para si, Tiago chama, acho que é Tiago, diz que ele é terreno, diabólico e animal. Então, o apóstolo diz que esse conhecimento, essa sabedoria terrena, humana, ela é diabólica e animal. Ela não serve para o teu espírito, ela não serve para amadurecer o teu espírito, ela não serve para te libertar a sua mente. Não, você não consegue ser liberto com essa sabedoria. Antes, promove confusão, debates, intriga, arengas e dúvidas, e você não amadurece, não cresce. A recomendação da palavra é crescer sempre na graça e no conhecimento, amadurecer, ser abundante, constante. Fazendo essas coisas, você vai ser uma pessoa madura. Então, muitos conhecem, outros se acham tão libertos, né, e que não precisa mais nem ir para a igreja, se reunir como igreja. Então, encontram às vezes muitos problemas, né? No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo recomenda a Timóteo que ele procure apresentar-se a Deus aprovado.
Então é isso que você precisa apresentar a sua fé diante de Deus, sempre, sempre, a cada dia, a cada manhã, a cada noite, a cada vez que você vai orar, a cada vez que você vai usar a sua fé, você precisa apresentar ela uma fé aprovada, uma fé firme, uma fé madura, uma fé bem amadurecida. Então, quando você conhece a graça, a fé é ativada em você. Então, o que você precisa fazer com essa fé que foi ativada em você quando você conhece a graça, quando você descobre que essa palavra da graça ela é a verdade, por mais estranho que seja, porque vai muito de encontro com o sistema, muito de encontro mesmo aos ensinos que você aprendeu por séculos. Eu mesmo, 35 anos, acreditando que havia uma rebelião no céu, havia um diabo atrás de mim, e ele andava em derredor, rugindo como leão. Eu acreditava que existia esse ser realmente. Mas não pode, você não vai engualhar este ser em derredor de mim. A Deus, somente Deus é onipresente, não tem um diabo onipresente, não tem um ser espiritual onipresente, só Deus detém isso. E se ele está ao meu derredor, está ao derredor do irmão nos Estados Unidos, em derredor do irmão na África, em derredor do irmão no Rio de Janeiro, em derredor do irmão na Argentina, então esse diabo, esse ser, ele é onipresente, como Deus é onipresente, isso é impossível. Então, mas quem é que pode estar ao mesmo tempo ao nosso derredor, rugindo como leão? Quem é? Em todo lugar, onde eu for. A minha carne, a minha concupiscência, os meus desejos, isso vai comigo para todo lugar. E vai com todos ao mesmo tempo. Então a carne, ela que é essa opositora a Deus, é que é esse diabo. Diabolos no grego, Satã em hebraico, é a mesma palavra, é a mesma coisa, né? A nossa natureza humana, pecaminosa, que nós herdamos, que nós temos já de nascença, né? Nós somos um produto, quando nascemos, nós já viemos já com defeito de fabricação, já. A carne, ela já vem com defeito de fabricação, já no início. Então, quando você conhece a graça, a fé é ativada. Então, o que Deus quer? Que você amadureça, né? Então, numa criança quando nasce, o que ela precisa para se fortalecer os seus primeiros 6 meses de vida? Tomar leite, leite materno. Não é leite, qualquer leite, leite de supermercado, de padaria, leite de bisaco, leite de saco. Não é isso, não fortalece a criança, não amadurece ela. Não completa o seu crescimento, seus ossos, sua mente, não desenvolve, né, o seu ser, suas células, mas sim o leite materno. O leite materno é quem fortalece o recém-nascido. Qual o melhor leite para fortalecer a criança? O da mãe. E qual o melhor leite, nutriente para fortificar uma pessoa em graça que está nascendo, né, que está sendo reconciliado agora diante de Deus? Isso é claro que é a palavra, né? A palavra de Deus, ela vive e é eficaz, ela faz isso. É muito poderoso isso aí. Então, vamos ler o que diz aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 12. 2:12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, operai a vossa salvação, quer dizer, desenvolva, né? Desenvolva a sua salvação. Mas esse desenvolvimento da salvação que Paulo fala aqui, não é a salvação eterna, não é a salvação, não é você lutar para ser salvo, porque você já foi salvo, né? Você não vai ser mais salvo. Essa salvação ou libertação, ou você operar, você desenvolver, né, a sua mente, a sua alma, precisa amadurecer, precisa desenvolver, porque você precisa se libertar na sua mente, libertar dessas prisões que você vive, em dogmas, em credos. Não pode isso, não pode aquilo, não toque, não use, não coma, não vá, não venha. Você fica preso nesse negócio. Agora eles, os cães gulosos, os pastores, os líderes, eles vão, sobe, desce, come, faz e acontece, né? Mas você não, você tem que viver
sobre a rédea, né? Eles colocam uma rédea, um jugo em você, um fardo, e você tem que levar isso a vida toda e nunca consegue prosperar nem amadurecer, porque eles retêm as chaves do conhecimento e não passa para as suas ovelhas. E você fica preso, preso em dogma, preso em credos e preso em tradições, guardando sábados, luas novas e uma série de outras coisas mais, lavando o pé, fazendo ceias, indo a se batizar em águas, fazendo esses rituais todos que simplesmente eram coisas da lei, preceitos e que foram abolidos e retirados do nosso meio quando a graça foi estabelecida plenamente a partir do ano 70. Quando isso aconteceu, quando aconteceu a parousia, né? Então, quando você ouve, crê no seu coração e confessa com a sua boca, isso não é salvação eterna. Se creres com o teu coração, se tua boca confessar e você crê com o seu coração, então você será salvo, você é salvo. Mas não é a salvação eterna. Não é a obra da salvação, porque ela já foi feita. Mas esta salvação, ela é da mente, amadurecimento. E isso é um processo, né? Isso é um processo que vai, o apóstolo Paulo chega a dizer que é de fé em fé. Então, agindo assim, você vai conseguir remover as deficiências da fé que tem, você que tem no seu coração. Vamos ler Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, olha, de fé em fé, isso significa amadurecimento, conhecimento em conhecimento, amadurecimento e amadurecimento. Você vai desenvolvendo. Quando você atinge o bom amadurecimento na graça, então você pode entender tudo sobre ela, sobre o reino, sobre a igreja, sobre a ressurreição, sobre demonologia, sobre o inferno, sobre tudo que está completamente distorcido, retorcido, esmigalhado pelo sistema religioso. E hoje nós, 90 e tantos por cento dos cristãos creem e defendem as mentiras e fábulas criadas pela Igreja Católica e pelo sistema religioso evangélico. Essas seitas evangélicas, Testemunha de Jeová, Adventista, Assembleia, e muitas dessas seitas, dessas igrejas, elas creem na mentira, ensinam porque aprendeu errado. Você vai defender, claro, porque você aprendeu errado. Então vai ensinar também errado. Então, quando você atinge o bom amadurecimento na graça, você pode entender tudo sobre o reino, a igreja, sobre a fé. Mas quem está iniciando, se enche de muita dúvida, né? Quem está começando na graça, você tem muitas dúvidas. Isso é normal, é natural que seja assim. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler. Segundo Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você vê, com o rosto descoberto, isso fala de Moisés, que falava com Deus e o seu rosto brilhou, ficava aquele intenso, mas quando ele notou que aquilo estava desvanecendo, se acabando, ele, para enrolar, para enganar o povo, para que o povo não visse que estava saindo a glória, estava deixando ele colocava o véu. E as pessoas pensavam que estava ainda com aquela glória, mas não estava mais, estava desvanecendo. Então Paulo diz aqui, com os rostos descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Quer dizer que essa glória que é colocada em nós hoje, essa glória, ela não desvanece, ela não apaga, ela não se acaba, ela não se extingue, ela não baixa, ela não some, como fez Moisés. Não, nós com o rosto descoberto é de glória em glória, vai amadurecendo, somos transformados de glória em glória. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós, na igreja. E as deficiências vão saindo, e vai se fortalecendo, vai ficando firme,
a sua fé vai ficando firme. Então o Espírito Santo faz esse trabalho transformador e vai iluminando as nossas mentes, vai iluminando a nossa mente, vai mudando, vai transformando, até que você fique com a imagem e a mente de Cristo, né? Então nós temos que ser isso. Temos em nós o poder transformador da palavra de Deus, né? Então, muitas vezes não querem ouvir a palavra amadurecer. Então preferem ir para outros lugares, ver BBB, ver novela, ver isso e aquilo, e ficam sem conhecer, dependendo do que alguém fala, vai repetir o que alguém fala, e às vezes aquilo que se fala é mentira, ele vai repetir uma mentira. Eu costumo chamar isso de o crente pregador papagaio, fala o que ouve, não o que lhe foi revelado. Paulo não falava o que ouvia, falava o que lhe era revelado. Então, este era o desejo de Paulo, preencher as pequenas coisas lá em Tessalônicas, quanto à ressurreição dos mortos, a vinda de Cristo, o arrebatamento, tudo isso que estava bem pertinho de acontecer lá naquela época, estava faltando 2 ou 3 anos para isso acontecer. Paulo foi decapitado em 68 por Nero, e ele tinha esperança de estar vivo para ver a vinda de Jesus no ano 70, quando aconteceu a vinda do Senhor. Ele acreditava estar. Então, Paulo disse, nós os que estivermos vivos, né? Então, Paulo se colocava nessa ressurreição, nesse evento glorioso que aconteceu lá em 70, que aconteceu lá. Então, os Tessalônicos tinham essa deficiência de entender isso aí. Paulo desejava estar lá para falar para eles e completar essa palavra no coração deles, esse conforto, esse consolo, e completar o gozo de Tessalônica. Olha, se você se acha sabe tudo e conhece a graça, tem que ter cuidado, a carne pode te enganar. Ela acabará pegando esse conhecimento e usando de forma errada. Como você vai provar que a graça habita em você? Não é o mesmo que perguntar se você conhece a graça. Ver essa graça aplicada em sua vida. Você deve pensar em você na medida da fé que você tem recebido. Então, é de fé em fé, de glória em glória, vai amadurecendo. Então, observe como está a fé das pessoas hoje. Muito deficiente, mas muito deficiente mesmo. Acredita em qualquer coisa, né? É aquela coisa do caçador, né? Para quem está perdido, qualquer mata é caminho. Eu costumo dizer uma palavra que um pensador falou outro dia, lá atrás, na antiguidade. Ele disse que quando se está fora da palavra, as pessoas creem em qualquer coisa. Então você tem que estar firmado nessa palavra. Você tem que analisar, saber quem é o remetente, destinatário, público, o alvo, a quem é endereçada, o tempo da escrita, para quem foi escrito. Então você tem que, quando lê a Bíblia, lê a palavra, você tem que compreender essas coisas. Paulo disse lá aos Gálatas, quando eu escrevo, quando eu falo sobre isso, vocês entendem e compreendem o meu entendimento acerca desse assunto, porque eu entendo desse assunto. Então Paulo entendia quando ia falar acerca de qualquer assunto sobre ressurreição, vinda, batismo, batismo do Espírito Santo e tudo mais. Paulo sabia. Então, e acham que Jesus fez a parte dele. Então eles acreditam em qualquer coisa e acham que Jesus fez a parte dele e eu tenho que fazer a minha parte. É vão. Aí vão lá, né? Eles vão lá e acendem vela e faz jejum, subir em montes, pagar preço, etc, etc, etc. Você vai falar com essas pessoas que professam ter essa fé e o que você encontra? Uma fé deficiente e muitas vezes são fé híbridas. A prática de algum preceito da lei faz a sua fé ficar deficiente. E quais são os preceitos da lei? Né? Vamos ler Gálatas 3,12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Né? Então, a lei não é da fé. Quem vive dos preceitos da lei não é da fé.
não tem ela. E se tiver ela, está muito doente e deficiente. A lei faz você parar e aquilo se torna repetitivo. Na fé, na fé ela se renova. Ela se renova e vai te fazendo crescer em graça e conhecimento. Então, a prática da lei ela é repetitiva, né? Todo mês tomar ceia, todo mês lavar o pé, e todo mês recitar, e subir o monte. A lei é repetitiva. A graça, a fé não, a fé ela se renova todos os dias, toda manhã. Olha o que aconteceu com Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 ao 6. Um super-homem de Deus, um profeta fantástico, tremendo, enfrentou rei, rainha, os profetas morrendo, perdendo a vida, e ele encarando com uma fé tremenda. Mas você sabe, um dia essa fé dele ficou deficiente. Sabe o que aconteceu? Ele foi para debaixo de um pé de árvore e foi pedir a morte. Queria morrer. E foi fortificado com pão com água e andou 40 dias, 40 noites até ouvir a palavra de Deus lá no monte. Estava precisando ouvir, estava precisando se alimentar. Se você ficar em casa vendo televisão, se você ficar em casa assistindo BBB, se você ficar em casa jogando videogame, se você ficar em casa, se você viver de praia, viver de passeio, de pracinha, disso, daquilo, outro, a sua fé vai ficar assim. Daqui uns dias você também vai estar pedindo para morrer. Entendeu? Mas se você usar, se você amadurecer, se você ler, ouvir a palavra, a verdade, a verdadeira palavra, penetrante, transformadora, reconciliadora, aquela palavra que fortalece e edifica, então você vai amadurecer e você jamais vai cair nas tentações da carne, você vai cair em alguma cilada da sua natureza humana, chamada diabo. Você não vai cair nessas astutas ciladas que a carne, que os teus desejos aprontam, né, para você. Então, ele foi pedir, mas foi fortificado. Quer matar um homem? Sabe como matar uma pessoa? Matando o seu espírito. Matou o espírito, matou a pessoa completamente. Fica um zumbi, como diz Apocalipse, tu tem nome de quem vive, mas estás morto. Então, olha o que diz Davi no Salmo 77. Salmo 77, verso 10. Eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Olha, aqui nesse salmo, Davi está vendo a prosperidade dos ímpios. E ele fica aterrorizado, fica muito preocupado e chega a ficar doente espiritualmente pensando nessas coisas, sem saber resposta, sem saber como agir. O que estava acontecendo com Davi? Enquanto estava adulterando, mandando matar o marido da mulher, enquanto estava levantando censo Israel, enquanto ele estava fazendo um monte de erros, de coisas erradas, de pecados, ali eram os pecados, ali era o que ele fazia, aquelas transgressões, a sua fé foi ficando doente, fraca, anêmica, sucumbiu até o ponto que ele teve que orar em outro lugar, dizendo, restaura-me, Senhor, o gozo da minha salvação. Ele não tinha perdido a salvação, perdeu a alegria dela, o prazer de ser salvo, eleito, de estar na graça de Deus. Então aqui ele disse, era enfermidade, eu estava doente, estava deficiente. Aí eu me lembrei dos anos da destra do Altíssimo, de como que ele era abençoado, de como que Deus era maravilhoso na sua vida. Então isso aconteceu com ele. Ele se lembrou da destra de Deus. E é isso que muitas pessoas precisam se lembrar. Lembra daquele dia que o Senhor te livrou? Lembra daquele dia que você estava doente e Ele te guardou? Lembra aí dessa pandemia grande, terrível que está aí, e as casas dos crentes, de muitos eleitos de Deus, estão guardadas pelo sangue, protegidas, e não entram, e na que entra, Deus tem dado livramento a muitos. Você só vai para o seu descanso, para a presença de Deus, você só vai estar para sempre com o Senhor quando Ele determinar.
Não é quando o vírus, não é quando o ladrão, não é quando Deus. Deus terminou seus dias aqui, ele te recolhe, dormindo, com vírus, com doenças, com acidente, com tiro, não importa o que seja. O salmista chegou a dizer, precioso aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Então não importa como seja, queimado, decapitado, torrado, rasgado, afogado, não importa como fosse, aquilo era precioso, porque ali o filho estava voltando para casa. A carne ia para o pó, sumia, se acaba a carne, mas o espírito volta para Deus. O homem interior é o que é salvo, não o exterior. Esse exterior não presta, não serve, né? Ele volta para o pó. Então a gente encontra que quem vive dos preceitos da lei não vive na fé, não tem ela. E se tiver, está completamente doente. A lei faz você parar e aquilo se torna repetitivo. A fé, ela se renova a cada dia. A fé, ela se renova a cada momento. Para que a fé tenha lugar e cresça, nós precisamos urgente abandonar essas práticas da lei. Dízimos, jejuns, ceias, montes, etc. Essas coisas, deixa de lado, são preceitos da lei. Olha o que Paulo diz sobre isto em Gálatas 2,19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então, eu morri para a lei, para esses preceitos, para essas coisas. E não faço mais. Não tenho mais essa angústia no coração. Comer pão e kisuke, para quê? Que força tem? Qual é a motivação espiritual? O que é que isso pode abençoar e fazer diferença em você, na sua vida espiritual? Nenhuma. Dizer que Jesus vai morrer. Quando você come e bebe, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Quer dizer, Ele já veio, Ele não morre mais. Fazer isso em memória de mim. Jesus disse aos discípulos, não disse a você, não disse a mim. Ele disse aos discípulos naquele dia, momentos antes de morrer, façam isso em memória de mim. Então Jesus morreu e eles fizeram. 1, 2, 3 e pronto. E acabou. Jesus voltou, ressuscitou. Estava entre eles até que eu venha. Ele veio, acabou, parou. Até aquele dia que eu coma de novo no reino do meu Pai. Então, no reino, quando foi estabelecido, quando ele ressuscitou, que ele veio, que ele ascendeu ao céu e voltou, o reino foi estabelecido. E ele ali ceou com os discípulos. Várias vezes ele ficou ainda aqui na terra 40 dias ainda com os discípulos. E com certeza eles cearam juntos já no reino de Deus, como ele prometeu, como Jesus prometeu. Ele passou 40 dias, então ele disse, até que eu coma convosco de novo no reino do meu Pai. E ele cumpriu essa palavra. Então, fazer isso em memória de mim. Eles fizeram enquanto Jesus estava morto. A gente só faz coisas em memória de quem está morto, não de quem está vivo. Por que você vai comer pão e comer kisuke sem força, sem objetivo nenhum, sem finalidade nenhuma, e anunciar a morte de quem está vivo? Não faz sentido, né? Você vai se batizar, vai sepultar o quê? Se nós fomos sepultados com ele na sua morte, nós já fomos sepultados. Paulo disse, já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são lá do alto, onde Deus está. Então, eu morri para a lei. A lei matou Cristo. A lei matou Cristo. E te matará também. Mas sem a graça você não volta à vida. Mas você morrendo para a lei, através da graça, você tem vida eterna. É algo tremendo, maravilhoso. Agora, vou te dizer algo que pode contribuir para o teu amadurecimento, para você amadurecer, né, e crescer na sua fé. Vê bem, as heresias, elas, além de tornar a fé deficiente, elas ainda causam brigas e dissensões e divisões. Né? E em Gálatas capítulo 5, versículo 20, nas obras da carne, uma delas é a heresia. O que é uma heresia? Partidarismo. Heresia é partidarismo. Isso é heresia. Né?
E Paulo recomendou a Timóteo, a Tito, né? Em Tito capítulo 1, versículo 10 a 11, ele diz que deveria fazê-los calar completamente, Paulo diz a Tito, para combater a eles e fazer eles calar. Porque eles fazem a fé das pessoas ficarem deficientes, pregando a circuncisão, pregando a lei, pregando esses credos, esses dogmas, esses preceitos já abolidos, já retirados do nosso meio. Completamente. Por causa de sua fé firme, você passa por perseguições e tribulações. Mas fique firme, isso também é sinal de fé aperfeiçoada, de mente liberta. Então, nós, pregadores da graça, somos muito perseguidos, com certeza, vamos ser. Porque essa graça revela exatamente os planos maquiavélicos do sistema, de prender as pessoas e assim roubá-las, tirar tudo delas e eles viverem ricos, abastados, aviões, jatinhos, viagem, e completamente morando em mansões, em lugares paradisíacos, e você mantendo essas coisas deles aí. Mas a graça liberta você na sua mente, tira completamente você esse jugo de cima de você, esse fardo tremendo. Se eu não der o dízimo, ele vai dizer que eu estou roubando. Mas não era o povo que roubava a Deus. Quem roubava eram os sacerdotes. Vocês me roubaram toda a nação, mas não era a nação Israel, as pessoas simples que plantavam, que levavam o seu dízimo da macaxeira, do inhame, da feijão, da farinha, da fava, do trigo, não. Era os sacerdotes que roubavam. Eram eles, a nação levítica era quem roubava a Deus. E com maldições sois amaldiçoados. Então, por causa dos sacerdotes, Deus fechava o céu. Lógico que o agricultor era prejudicado também, mas quem era o culpado? Os sacerdotes, que eram ladrões e gananciosos, assim como são hoje, assim como está o sistema religioso. Então, meus amados irmãos, dê uma olhada na sua fé, fortifique ela, amadureça ela. Você só vai conseguir isso através da palavra, ouvindo a palavra da verdade. Recomendo você esses canais que eu falei, para você ouvir. Se desejar, cadastre aí no nosso canal, dê um like, compartilhe, comente, é muito bem-vindo. E vamos falar acerca disso, acerca dessa palavra. Então dê uma olhada. Paulo disse, eu gostaria de estar em vós, para que eu pudesse acrescentar a vossa fé e tirar essas dúvidas, essas deficiências que vocês estão na fé, de crer nessas coisas que são maravilhosíssimas para o ser humano. Amém. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um abençoado dia, noite ou tarde, a hora que você estiver vendo esse vídeo. O Cristo ressuscitado abra sua mente, esclareça para você e te faça um vencedor, e a tua fé seja firme, forte, amadurecida, uma fé maravilhosa, pura e cheia de vitória. Amém? Graça e paz.